Então, eu acho até que a tradição marxista e de esquerda tem que dialogar. A Sandra, eu sou testemunha que é uma das que defende isso há muito tempo, né, com a tradição liberal, né, porque tem um livro do Juarez Guimarães, Democracia e Marxismo, que eu acho interessante, que é uma tese de doutorado dele, que ele faz isso, em que ele diz assim: nós temos que responder aos desafios que o liberalismo nos coloca. A ideia de Estado de Direito é uma ideia importante. Por exemplo, quando a tradição marxista pensou as revoluções, pensou as transições como breves. Só que as transições não foram breves. E houve equívocos dramáticos que os próprios revolucionários depois reconheceram. O Lenin morreu suando frio, desesperado, percebendo o monstro burocrático que estava se gestando na União Soviética. Trotsky, no exílio, fez críticas, ainda que muitas vezes com certo constrangimento, não abertamente, mas fez críticas à ideia do Partido Único que foi implantado em 21, né? Porque isso não contribuiu para um processo de socialização da política, isso não contribuiu para um processo, digamos, de apropriação da sociedade. Se a gente fala do fim do Estado, pelo menos desse Estado que está aí, dessa forma de organização política burocrática e vertical que está aí, nós temos que criar no dia a dia formas descentralizadas de poder. Nós temos que criar condições para que esse poder flua. Nós temos que criar processo de questionamento dessas hierarquias, né? E acho que muitas vezes nós não soubemos ver a potencialidade desses instrumentos que o próprio liberalismo nos legou, né? A ideia de uma discussão sobre o Estado de Direito me parece oportuna, né? Há muita gente na esquerda que acha isso frescura. Para que negócio de Estado de Direito? Está aí, estamos vivendo agora, claro. O fato de termos uma Constituição e Estado de Direito não impede que tenhamos golpe, mas pode ser um instrumento importante, se devidamente assimilado, para que se evite abusos de poder. Abusos que não são só do Estado. É isso que a gente precisa compreender, né? O grande abuso dos direitos fundamentais é na esfera privada. Constrangimento que operárias passam, abusos de assédio sexual, de assédio moral, né? Constrangimentos nos mais variados âmbitos. Então a gente precisa se apropriar do que há de melhor, inclusive que o capitalismo levou. Era esse o espírito do Marx. Marx dialogava com a realidade. É isso que o Vitor enalteceu muito bem. É a dimensão da imanência. É da imanência que vem as grandes invenções da história. Quando foi que surgiu o Estado, por exemplo, que teve que foi um avanço histórico importante? Lá nas comunidades italianas, no enfrentamento do papado. Quer dizer, foi das experiências concretas que se reconceituou, por exemplo, a ideia de soberania, a ideia de ordenamento jurídico. Não foi do abstrato, não foi um teórico que simplesmente acha, a gente pensa que o intelectual cria a realidade. Não, o intelectual flagra a realidade, percebe as contradições, se ele for aberto para isso, né? E se vincula a essas tradições, ajuda a esse parto, digamos assim, se bem que a ideia de parto parece que é um processo natural, que não, espontâneo, que não é, mas ajuda a esse processo, né? E eu acho que é isso que nós precisamos. Então, para mim, a ideia do comunismo, ela precisa ser revisitada, precisa ser repensada sem dogmas, apesar que também precisamos afirmar os momentos históricos que são nossos, como os de cima afirmam os momentos históricos dele, nós precisamos afirmar. Por exemplo, nós estamos vivendo esse ano 100 anos da Revolução Russa. Eu defendo a Revolução Russa, defendo a tradição que vem da Revolução Russa, como defendo a Comuna de Paris, como Marx dizia, mesmo que os comunais errem, eu estou do lado dos comunais. Não é por causa de erro que nós vamos abandonar o nosso campo. A burguesia não abandona o campo dela porque ela erra. Então, esse sentido de sentir pertencente a uma tradição e de afirmar essa tradição também me parece que é algo importante que nós precisamos ter. Então, acho que seria isso como palavras iniciais. Agradecer. Antes da gente convidar aqui no terceiro colégio, né?